Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao convite, aí na pessoa do Augusto, e também estendendo isso a toda a casa, reforçando casa esta pela qual temos a mais profunda gratidão, porque não deixa de ser também uma mãe para nós, né, que nos acolheu desde pequeninos, nos apresentou essa doutrina bendita que é o Espiritismo, que nos trouxe um norte espiritual. Então fica aqui o nosso preito de gratidão também a esta mãe. Estendo aqui também a minha mãe, a Cláudia, não sei se ela está assistindo aí, provavelmente estará, mas enfim, fica aqui o meu preito também de gratidão a essas duas mães que nos têm conduzido vida fora, ajudando-nos a encontrar o caminho, os passos daquele que é, de fato, o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Aquele que polariza os nossos corações, polariza as nossas esperanças e é, de fato, a luz de todos os séculos que, quanto mais passa o tempo, vamos percebendo, mais dele estamos necessitados, mais dele temos saudade, do seu amor infinito e da sua misericórdia. Que ele, portanto, nosso Mestre Divino, nos abençoe a todos, abençoe a todas as mães, a quem estendemos aqui também o nosso abraço caloroso e fraterno e a nossa oração a Jesus e a Maria, a mãe de todas as mães, para que lhes sustentem nessa tarefa tão nobre de co-criar com Deus, de conduzir uma alma, apontando-a para o rumo do infinito. Acho que essa é, como a gente conversava um pouco mais cedo hoje com outra amiga, o compromisso da maternidade, um compromisso com a eternidade. Então, que a gente possa fortalecer também todas as mães a partir das nossas vibrações de gratidão também pelas nossas e por todas as demais. E nessa noite a nossa proposta aqui será conversar um pouco sobre aquela que é esse referencial materno para todos nós, aquela que recebeu a incumbência do próprio Mestre, o governador espiritual desse orbe, aquela que recebeu a incumbência de ser a mãe das mães, de ser a mãe da humanidade terrestre inteira, aquela que tinha tamanha provisão de amor em seu coração que pôde assumir com Jesus essa tarefa de dar colo materno, de estender o seu manto de ternura e de amor sobre todos nós. Vamos conversar um pouquinho sobre Maria, essa que recebeu a não pequenina tarefa de acolher na terra o nosso Mestre, de propiciá-lo, né, propiciar a ele essa oportunidade de estar conosco, de fato marcando um divisor de águas para a vida de cada um de nós e para a humanidade como um todo. Então, por aí a gente já consegue entender um pouquinho qual é a grandiosidade desse espírito. E a proposta é que nesse caminho de reflexão a gente vá com o coração bem aberto, bem suave, bem leve, para deixarmos de fato tocar, como se fosse agora o nosso coração uma harpa, com as fibras bem sensíveis, né, aptas a serem trabalhadas pela inspiração do alto, por essa lembrança que traremos aqui daqueles tempos inesquecíveis em que a humanidade terrestre viu, ouviu, contemplou o mais belo cântico de todos os tempos, o cântico da Boa Nova. E como nós sabemos, temos algumas mensagens na doutrina espírita que ampliam um pouquinho para nós o entendimento dos bastidores daquele tempo. No que diz respeito a Maria, o Evangelho acaba sendo sucinto nas referências. Nós temos algumas falas dela, 6 falas para sermos mais exatos, e algumas outras referências a ela, né, indiretamente, não falas dela própria. Mas a doutrina espírita, através de Humberto Campos, Amélia Rodrigues e outros espíritos, ampliarão para nós essa percepção, essas informações sobre esse espírito, sobre a sua tarefa, sobre o que aconteceu com ela, né, depois da partida de Jesus, qual foi a sua vida após a partida do Mestre, a que ela se dedicou, para onde foi, o que fez. Então isso é uma benção, porque enriquece para nós essa visão do Evangelho, nos mostra esses bastidores que são tão encantadores como aquilo que já está no Evangelho. Lembrando que, como o próprio João Evangelista diz, né, no finalzinho do seu Evangelho, a respeito de Jesus,
Se fosse ele escrever em livros tudo que ele fez, nem todos os livros da Terra poderiam conter tamanha grandeza. Creio que, de um modo geral, se pensamos no Evangelho e nessas personagens que gravitam mais proximamente em torno da figura inesquecível de Jesus, também os livros não poderiam conter, né, não poderiam abarcar tudo que foi aquele momento para a história da humanidade terrestre. E a vida de Maria, sem sombra de dúvidas, é um desses grandes baluartes que o Cristo teve, né, certamente um espírito que foi escolhido para isso, tinha uma tarefa muito específica, mas que revela, pela sua própria vida, pela postura, né, que a gente vai vendo ao longo da tarefa de Jesus, especialmente naqueles momentos culminantes da cruz, a gente vai vendo a grandeza desse espírito. Então, nada melhor do que aprendermos com ele também. Eu me lembro de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 171, que inclusive é um comentário de uma dessas falas de Maria, né? Fazei tudo o que ele vos disser, como ela diz lá nas bodas de Caná. E nesse comentário, Emmanuel faz uma analogia interessante sobre o que é o Evangelho. Ele diz que o Evangelho é como se fosse nosso sistema solar, fazendo uma analogia, no qual o Cristo é o centro, ele é o Sol, ele é o grande polo, né, em torno do qual gravitam as demais figuras que refletem essa grandiosidade também, em maior ou menor escala. E Maria é um desses grandes satélites, né, capazes aí de refletir também essa luz divina do Mestre, gravitando em torno da figura dessa figura grandiosa que é Jesus. E nós vamos recorrer aqui a uma dessas referências que citávamos, que é uma mensagem que está no livro Boa Nova, né? No capítulo 30 do livro Boa Nova, nós temos uma referência aqui de Humberto Campos acerca do que foi essa vida de Maria a posteriori, depois da partida de Jesus. E a gente, como sabe, Jesus, no momento culminante ali da cruz, ele, digamos assim, ele encomenda Maria a João e João a Maria. Ele estabelece o vínculo, né, entre aqueles dois corações, dizendo: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Jesus ali, ele amplia essa maternidade, ou pelo menos ele convida Maria a ampliar essa sua maternidade para uma maternidade universal. João ali é um símbolo, né, de todos os seus filhos espirituais, todos aqueles que ela haveria de adotar, então, por amor ao seu filho, por amor ao Mestre. E então, a gente sabe dessa relação entre eles. E Humberto de Campos, nesse capítulo, que não por acaso encerra o livro Boa Nova, para dar esse tom muito especial, esse tom bem voltado para o sentimento, ele resolve encerrar o Boa Nova com isso. Então, ele nos fala que depois da partida de Jesus, ela fica por um tempo ali na região da Bataneia, que era a região de onde provinha a sua família, fica ali meio sem saber ainda o que fazer, até que João, depois de ter se estabelecido já em Éfeso, volta e a leva com ela para Éfeso, onde ela ali passa a ter a sua famosa casinha, onde, enquanto João lá estava preso, tarefado com as atividades na igreja de Éfeso, depois foi auxiliado também por Paulo, por muitos outros colaboradores, ela ficava lá na sua casinha, acolhendo, amparando aos seguidores de Jesus, contando-lhes as histórias, as lembranças, de modo que a sua casinha ali se tornou um ponto de referências para todos os sofredores, para todos os discípulos do seu filho que buscando justamente consolo, buscando justamente esperança. É ali que ela cunha a famosa frase que depois seria também enviada a Chico Xavier quando ele pede, por intermédio de Emmanuel, uma orientação de Maria no momento difícil que ele vivia. Ele ouve dela, ou recebe dela, a frase que ela já dizia lá atrás aos seguidores de Jesus: isso também passa. Ou seja, olhemos para o futuro, não nos prendamos no imediato, não nos prendamos tanto às circunstâncias. Tudo na vida, fora de nós, passa, se transforma. Mas dentro, nas bases seguras da comunhão com o divino, sustentados pelos pilares fundamentais da fé e da esperança, estaremos sempre fortalecidos para lidar com quaisquer experiências
com quaisquer desafios. Então, ali ela cunha essa frase, isso também passa. E ali ela vive por muitos anos, acolhendo, amparando e tudo mais, até que um dia, em especial, ela é visitada por um indivíduo singular, que se apresentava como um mendigo, um peregrino, e ela havia já ouvido falar, pouco tempo antes, já das perseguições que eram movidas contra os seguidores do seu filho em Roma, estavam iniciando-se ali as perseguições mais intensas, especialmente no período de Nero. E ela então faz uma oração por esses seguidores de Jesus e poucos dias depois, ou no dia seguinte, esse peregrino aparece por ali, esse mendigo. Ele adentra então, começa a conversar com ela e em determinado momento então ele se revela dizendo: minha mãe, eis que chegou o momento, vim te buscar para as alegrias do reino do meu pai. Quero, meu pai, que sejas nesse reino a rainha dos anjos. E ela, então, na hora que percebe que aquele peregrino era, na verdade, seu filho, porque ela contempla as suas mãos e Jesus se apresentava com as marcas, com as chagas, ela, então, cai em pranto, né, de emoção, e dali ela não se ergue mais, ela viria a desencarnar pouco tempo depois. E é a partir de então que nós recorremos à narrativa de Humberto de Campos, quando ele fala desse desprendimento de Maria do corpo físico, como se deu. E ele relata uma passagem muito bonita, muito marcante, tocante, a respeito desse processo de desenlace de Maria. Ele conta que, quando ela deixa o corpo, né, ela não via mais o mestre, o seu filho, ele certamente a esperava nas esferas sublimadas, né, do mundo espiritual, no seu reino, mas ela então se via cercada por legiões, né, de espíritos luminosos, anjos, enfim, o nome não importa, mas espíritos luminosos que vinham ali receber, as legiões do alto, que vinham receber aquele espírito grandioso, ela se sente leve e tudo mais, e então ela sente uma vontade, ela sente uma saudade, ela que, ao longo de todos aqueles anos, vivia ali entre as esperanças quanto ao porvir, quanto ao reencontro, né, com o seu filho, e também entre a saudade, entre a esperança e entre a saudade. E após o desenlace, uma dessas primeiras expressões é a saudade da Galileia, daquele recanto tão singelo, né, ali da Palestina, mas muito belo, especialmente aquele tempo, um recanto de muita fartura, de muita beleza da natureza ali naquela região, como Públio Lentulus nos relata no livro Há 2000 anos. Aquela região era muito mais farta, muito mais bela naquele tempo. O mar de Tiberíades, na verdade, é um lago, né? Era maior, mais volumoso. Então, muito bela a descrição daquele recanto que Jesus escolhe para ser o núcleo principal da sua pregação no mundo. Ela sente saudade daquilo, certamente daquela vida de Jesus pequenino, daquela convivência ali com José. A gente fica a imaginar o que era aquela vida em família, Jesus crescendo, né? E ela, bastou pensar nisso, o seu espírito então se transporta, né, para aquela região, aí, na velocidade do pensamento, e ela se vê então contemplando aquelas regiões que lhe eram tão caras. E é aí que Humberto de Campos narra da seguinte maneira: experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação da sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado do seu filho, e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Ou seja, o lago de Genezaré, olhado de cima, tinha a forma de um alaúde, que era um instrumento musical muito conhecido de então, muito utilizado naquele tempo. É como se Jesus simbolicamente quisesse, em escolhendo aquele recanto, dizer que, em verdade, o evangelho é também arte, é também sensibilidade. A boa nova é, sobretudo, um cântico. Existirão até estudiosos que vão dizer que a própria fala de Jesus era ritmada. Qual poesia? Segundo a intenção, o objetivo da fala, ele mudava o tom, ele mudava a harmonia,
porque queria fazer vibrar as fibras do coração de uma maneira específica, de uma maneira, né, muito, muito especial. Então, é preciso que a gente aprenda também a entender o Evangelho como arte, como essa máxima expressão de arte pura, do divino, que precisa encontrar em nosso coração a sensibilidade devida para que as nossas fibras possam vibrar, para que possamos assim encontrar, né, todo aquele que é o objetivo da arte, que é trazer para os campos, para as faixas humanas, as esperanças, a expressão do divino das faixas superiores da vida. Quando a gente lembra, por exemplo, a questão 161 do livro Consolador, quando Emmanuel vai definir a arte pura como a médium, digamos assim, da beleza, como a médium, a arte em si pura, o artista, né? Como aquele que tem esse papel de ser o intermediário das esferas superiores e das esferas humanas aqui, ainda de muitas lutas e de muitas dores. O artista, e Jesus sendo esse artista por excelência, vinha ser aquele que permitia, por meio de si, das suas palavras, que toda a beleza, a grandeza e a harmonia das mais sublimadas esferas pudesse alcançar a nossa esfera humana, né, o campo de nossas dores e de nossas lutas, para nos encantar, para nos inspirar, para polarizar em nossos corações a esperança. É essa definição que Emmanuel traz lá de arte, no livro O Consolador, e aí a gente entende o apóstolo Paulo, quando ele diz na questão 1009 do Livro dos Espíritos, que o Cristo, enquanto esse referencial divino que nos é dado, ele foi aquele que apresentou para nós o que é o objetivo da criação, que Paulo lá diz nessa questão, consiste no culto harmonioso do belo e do bem. Então Jesus não é somente o mestre do bem e do amor, Jesus é também o mestre do belo. Porque esse é também um objetivo da criação. Aprendermos a ler o Evangelho como arte. Aprendemos a sentir o Evangelho mais do que simplesmente raciociná-lo. E é por isso, talvez, que ele escolhe aquele lago, dentre tantos outros que ele poderia ter escolhido para ser o foco principal da sua tarefa, um lago com formato de alaúde, justamente para expressar essa sua vontade de que a Boa Nova fosse também reconhecida como o mais belo cântico espiritual que a humanidade já viu. Então ela vê e percebe isso só em espírito quando conseguiu ver de cima o formato do lago. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Então é um poema ao mesmo tempo para Deus, Jesus expressando a sua fidelidade e o seu amor a Deus, mas também é um poema voltado à humanidade. Jesus expressando o seu imenso amor a todos nós, os que por séculos temos relutado em acolher esse amor, mas um amor que segue incansável, interminável, na sua tarefa de nos conduzir ao reino. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, marulhoso e calma, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Aquelas águas mansas do Jordão haviam sido as cordas, né, que registraram aí para os séculos também essas palavras de Jesus que o tempo não pôde abafar. Quando nós falamos do som, né, esse som material que os nossos ouvidos captam, os seus ecos se fazem cada vez mais enfraquecidos à medida que o tempo e a distância passam. No entanto, no que diz respeito às palavras de Jesus, que eram antes palavras voltadas ao Espírito, e, portanto, palavras de vida eterna, os ecos dessa sua mensagem, o tempo, o espaço, não os puderam abafar. Pelo contrário, só o fizeram intensificar ainda mais esses ecos da Boa Nova. E aí, depois dessa experiência na Galileia, ela se lembra, então, daqueles tutelados, discípulos do seu filho, que passavam pelas duras provas da perseguição, pelas duras provas dos testemunhos mais difíceis, como ela havia ouvido enquanto encarnada ainda. E ela então deseja visitá-los. Basta que ela pense então em Roma, e logo ela é transportada para a grande cidade,
A cidade, famosa por suas 7 colinas e pela beleza das suas construções e dos seus mármores, ela então chega à grande cidade e logo vai em busca da prisão onde ali estavam os perseguidos por amor ao Evangelho. E é então que Humberto de Campos nos descreve a postura dessa mãe, atendendo justamente aquele pedido do seu filho e mestre de todos nós, para que estendesse, né, os raios desse seu amor materno a toda a humanidade e também aos seguidores do seu evangelho de amor. Conta-nos Humberto de Campos: Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias, ou seja, viveu, sentiu com eles, e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Então, um misto de sofrimento, de angústias, mas também de confiança, de esperança, que era o que os levava com tamanha fidelidade, com tamanha entrega aos circos. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa do seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciães que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração. E antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Não queria essa mãe deixar um presente aos filhos da sua alma, não só aqueles, mas a todos da posteridade, a todos os filhos em humanidade. Então ela queria com sinceridade deixar alguma coisa que os pudesse sustentar nos momentos mais difíceis. Que possuía para lhes dar? Ela pensa, né? Jesus deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve. Parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Parecia-lhe melhor estarem ali presos pela injustiça do mundo, mas livres em espírito e no coração, do que por vezes estarem lá fora, mas muitas vezes cativos da ilusão e das paixões. Então ela pensa, o mestre nos mostrou que muitas vezes nas maiores cruzes temos a nossa maior ponte de ascensão, a maior alavanca de elevação, se bem soubermos conduzi-las com ele, se torna todo fardo leve, todo jugo suave. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, Jesus já havia deixado a oração como essa primeira alavanca, esse primeiro sustentáculo para os seus discípulos. E ela, né, o que ela poderia deixar? Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Se Jesus deixava a força da oração, queria deixar-nos, Maria, a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido espiritual: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Então ela deixa como legado maior para a posteridade, para todos os seguidores do seu filho, todos os sofredores do mundo, esse cântico de esperança, os cânticos da alegria, não a alegria pautada no imediatismo terreno, mas aquela que confia e que vislumbra o mais além, na esperança de alcançar um dia a eternidade do Rei, mergulhados no infinito amor de Deus e de Jesus, o nosso Divino Mestre. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. Lembra o convite da arte? Fazer vibrar as cordas do coração? Maria vai nesse foco, nesse cerne. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria,
cantou o hino profundo e de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Essa esperança que é, enfim, essa luz desse amor que se derrama em nosso coração e que nos abre horizontes mais vastos, permitindo-nos transformar, transubstanciar no vaso íntimo do coração amarguras, dores, cruzes em luzes benditas de nossa alma, justamente sustentadas pela esperança. Daí a definição bonita que Paulo, apóstolo, por exemplo, vai trazer para a esperança, dizendo-nos ser a esperança, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, o amor de Deus derramado em nossos corações. Ou também outra feliz definição de esperança, muito similar a essa de Paulo, que gosto muito dessa vez de Emmanuel, mais uma vez no livro Consolador, na questão 257, quando ele nos dirá que se a fé é a divina claridade da certeza, ou seja, o sol, é a esperança a luz do luar, destinada a brilhar justamente nos momentos mais sombrios da caminhada humana. É o reflexo da luz divina em nossa alma, que se faz então luz para os nossos caminhos, mesmo nas noites mais sombrias. E é esse o grande convite que precisamos aprender com Maria a encontrar, a alcançar internamente, criando em nós essa tal confiança, essa tal entrega, essa tal esperança, que nos permitamos, que aprendamos então a consubstanciar e a transformar quaisquer dores, quaisquer lutas em esperanças ainda mais luminosas com relação ao reino de Jesus. E ele prossegue então dizendo, daí a instantes, seu canto melodioso, o da jovem, né, era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a sua herança de nossa Mãe Santíssima. Então, essa é a lição que Maria nos deixa. Desse coração que soube ser assim, tão entregue, fazer-se entregue à vontade divina, é preciso aprendamos a incorporar esse espírito de entrega, de confiança, de fidelidade, de esperança, para que nas sombras mais difíceis do nosso caminho, possamos entoar os cânticos justamente dessa esperança que nos sustenta e que nos acalenta o coração. É preciso aprendamos a sensibilizar assim o nosso coração e mantê-lo de tal modo conectado a Jesus, ao seu amor, que não nos falte jamais os recursos para encontrarmos forças, sabe-se lá de onde, que o mundo não vê, mas que nós, no íntimo, no mais profundo desse santuário, saberemos de onde vêm esses cânticos enternecidos da nossa confiança naquele que nos prometeu jamais nos desampararia. Era isso que levava aqueles cristãos a entrarem naqueles círculos com aquela confiança, cantando, entoando hosanas a Deus, o Senhor da vida, e ao Mestre, que os permitia testemunhar a sua esperança. Como nos diz o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Mestre pronunciou a divina palavra amor, os mártires, então, ébrios, ou seja, preenchidos, repletos de esperança, desceram aos circos. Hoje os circos já não são mais os das férias. Hoje o circo dos nossos desafios e testemunhos é o mundo, com as suas lutas, com os seus convites, com as suas experiências. Mas justamente por isso, que possamos seguir cantando e entoando, como esses primeiros o fizeram, esse cântico da esperança, na eterna confiança desse amor que nos prometeu estaria para sempre conosco. E aprendamos com Maria a acolher essa doce presença da esperança em nossa alma, irradiando essa força ao nosso redor, contagiando assim a outros corações, para que unidos e fortalecidos
por esse cântico divino que o tempo não pôde abafar, possamos seguir adiante, dizendo, como os cristãos de outrora também diziam, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam para sempre. Seja o que for, venha o que vier, que possamos repetir em formato de cântico, Ave Cristo. E Ave Maria.